Boa tarde, companheiros, queridas irmãs, amigos de ideal espírita, excepcionalmente daqueles que se interessam pelos estudos psicológicos em torno das obras de Joana de Ângeles. Estamos de volta para concluir a segunda parte do livro de Joana de Ângeles, que intitula-se O Ser Consciente. Joana, ela traz uma abordagem muito interessante nas suas obras psicológicas. Esta é uma delas. E neste capítulo, que realmente ela dividiu em 10 capítulos, ela aborda de maneira maravilhosa o estudo da criatura humana no seu aspecto psicológico. Procuramos enfatizar isto, né? Que são obras que ela se dedicou para trazer, pela ótica da doutrina, uma visão psicológica que a doutrina nos propicia. A história desses livros é muito interessante, porque o espírito Joana de Ângeles, apesar de trazer um cabedal imensurável de cultura, ela precisou ter acesso aos grandes psicólogos e psiquiatras, a exemplo de Carl Gustav Jung, Freud e outros, né, que ela cita nos seus livros, né? Assayoli, enfim, né? Para poder se equalizar da melhor maneira possível para trazer a mensagem de maneira clara, de maneira simples, porque Joana de Ângeles, ela tem um português altamente enriquecido e era necessário trazer uma mensagem simples, não na profundidade do estudo psicológico, não é? Mas ela precisou ter contato com esses grandes estudiosos da criatura humana para poder trazer um enfoque bastante claro, objetivo, simples, em torno da personalidade. Nós vamos estudar a parte que trata dos fatores de desequilíbrio. É interessante os itens que ela coloca como fator de desequilíbrio. Muitíssimo interessante, que nós, quando lemos a primeira vez, eu me perguntei, nossa, mas por que será que o amor é um fator desequilibrante? Interessante que nós vamos ver a forma que ela aborda, a maneira, o enfoque que ela tem em torno do amor e por que verdadeiramente é um fator desequilibrante, não é? Vamos então ouvir um pouquinho a melodia de fundo e darmos assim início a este primoroso estudo que Joana nos oferece. Vamos ouvir um pouquinho a melodia. Muito bem.
ela inicia a mensagem assim dizendo: a saúde da criatura humana resulta de fatores essenciais que lhe compõem o quadro de bem-estar. Fatores essenciais que compõem o quadro de bem-estar, como por exemplo, equilíbrio mental, harmonia orgânica e ajustamento socioeconômico. Quando um desses elementos deixa de existir, pode-se considerar que a saúde cede lugar à perturbação, que afeta qualquer área do conjunto psicofísico. Se falta para a pessoa o recurso material, é claro que nós não vamos dizer que o recurso material ele é essencial. Não, ele é necessário. Essencial por quê? Porque a pessoa vai ter a disponibilidade de fazer uso para a sua saúde, na compra de medicamentos, no trabalho de assistência médica, hospitalar, entende? Então, é preciso que haja na pessoa este ajustamento socioeconômico. Sendo a criatura humana, segundo Joana, sendo a criatura humana constituída pela energia que o espírito envia a todos os departamentos materiais e equipamentos nervosos, qualquer distonia que a perturbe abre campo para a erupção de doenças, a manifestação de distúrbios que levam aos vários desconcertos patológicos, conhecidos como enfermidades. Isso é fato. Se em determinada área houve a erupção de energia e falta ali determinado percentual de energia, vai gerar uma patologia. Isso é uma coisa sabida. Por isso é possível que uma criatura em processo degenerativo possa aparentar saúde face à ausência momentânea dos sintomas que lhe permitem o registro, a percepção do insucesso. Por isso é possível que uma criatura em processo degenerativo possa aparentar saúde, face à ausência momentânea dos sintomas que lhe permitem o registro. Da mesma forma, podemos considerar que, escrava da mente, a criatura transita do cárcere dos sofrimentos aos portões da liberdade, das doenças à saúde ou vice-versa, através da energia direcionada ao bem, à harmonia ou sob distonias, conflitos e traumas. Da mesma forma, podemos considerar que, escrava da mente, nós somos escravos da mente. Nós somos a nossa mente. Nós somos aquilo que a nossa mente é. Aquilo que nós logicamos, nós somos. Então, se nós estivermos trabalhando com a nossa mente no campo da saúde, nós estaremos com saúde, vivenciando saúde, não é? De relevantes significados são os conteúdos negativos do comportamento emocional, geradores das desritmias energéticas que passam a desvitalizar os campos dos quais se movimenta, enfraquecendo-os e abrindo-os à sintonia com os micro-organismos degenerativos. É claro, se nós estamos organizados, nós estamos coesos, nós estamos equilibrados, as portas para os micro-organismos degenerativos se encontram fechadas. Mas se nós estivermos ao contrário, invigilantes com as portas abertas, esses micro-organismos estarão ali ativos para penetrar. Entre muitos fatores de destruição do equilíbrio,
anotemos o amor. Olha que colocação que Joana nos traz. Entre muitos fatores de destruição do equilíbrio, anotemos o amor, anotemos a angústia, o rancor, o ódio, que se convertem em gigantes da vida psicológica com poderes destrutivos insuspeitáveis. Ela coloca esses elementos, o amor, a angústia, o rancor, o ódio, como elementos destruidores. Se nós criarmos uma sintonia de desequilíbrio. Se nós criarmos uma sintonia de desequilíbrio, tranquilamente esses elementos estarão fazendo danura com o nosso corpo, não é? A mente desordenada, que cultiva paixões dissolventes, perde o rumo, passando a fixações neuróticas e somatizadoras, infelizes que respondem pelos estados inarmônicos da psique, da emoção e do corpo. A mente desordenada. Os conteúdos do equilíbrio expressam-se no comportamento, propiciando modelos de criaturas desidentificadas com as manifestações deletérias do meio social, das constrições de vária ordem, das dominações bacterianas. Os conteúdos do equilíbrio, eles expressam-se no comportamento. A autoanálise, trabalhada pela insistência de preservação dos ideais superiores da vida, é o recurso preventivo para a manutenção do bem-estar e da saúde nas suas várias expressões. Veja bem aqui o verbo que ela coloca. A autoanálise, trabalhada pela insistência da preservação dos ideais superiores da vida, verbo ser, é o recurso preventivo. Então, nós frisamos e vamos frisar sempre a importância da autoanálise. Voltaremos.